Ao navegar no Reddit, que talvez seja o fórum online mais utilizado atualmente, você consegue encontrar postagens e discussões sobre assuntos do qual te interessam, mas às vezes achamos histórias tão impressionantes que nem sequer parecem ser verdade. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos ver 4 relatos intrigantes que eu encontrei enquanto navegava pelo Reddit, e vale ressaltar que eles podem ou não ser fictícios. Além disso, algumas palavras vão precisar ser alteradas, e você sabe muito bem o porquê. O nosso primeiro relato foi postado no dia 16 de dezembro de 2023, e ele começa assim. Em 2017, eu estava há 6 meses em um estágio no escritório de advocacia. Eu tinha conseguido um trabalho como assistente jurídico júnior numa empresa de biodiesel, nada glamuroso, mas pagava as contas. A gente estava passando por umas mudanças. A empresa tinha sido comprada, e o novo dono queria investir em novas fábricas, 2 no Missouri e uma mais no Oeste. O problema era que não tinha terreno, até que eu reconheci uma área do mapa. Era perto de Tomskog, em Minnesota, minha cidade natal. E lembrei de um terreno enorme nos arredores da cidade, que era praticamente vazio, com só algumas casas antigas e abandonadas por perto. Então eu sugeri o local, e o meu chefe ficou eufórico, já que essa podia ser a salvação do projeto, e se desse certo, significava que eu receberia um bônus, e talvez até uma promoção. Assim, fiquei encarregado de descobrir quem era o dono do local, mas quando fui atrás dos documentos da prefeitura, não consegui nada, porque uma enchente de 2014 destruiu parte dos registros, mas eles me prometeram um nome em 4 a 8 semanas. O problema era que não dava pra esperar isso. Então fiz as malas, deixei meu gato com a minha mãe, peguei o carro da empresa e fui pra Tomskog eu mesmo. Cheguei no lugar no fim da tarde e estava tudo exatamente como eu lembrava. A neve suja cobrindo o chão, o velho celeiro ainda de pé e uma cabana de madeira. As trilhas estavam tomadas pelo mato, como se ninguém passasse por ali por anos. Pensei em voltar de manhã, mas resolvi dar uma olhada rápida, já que quem sabe não tivesse alguma placa com o nome do proprietário. Então peguei a lanterna no porta-malas, tranquei o carro e fui andando no meio da neve, que aliás batia nos joelhos. Atravessei o campo e cheguei até a cabana. Andei ao redor com a lanterna, mas só confirmei que com certeza ninguém esteve por ali fazia anos, já que as tábuas estavam podres e o lugar parecia completamente abandonado. Mas foi aí que eu ouvi uma escultura esculpida bem acima da porta, com a seguinte frase: "Ninguém nunca morou nessa casa". Isso me pegou desprevenido. Era estranha demais e não fazia sentido algum. Como assim nunca ninguém morou ali? Se alguém construiu a cabana, então alguém era o dono da propriedade. Nessa hora eu hesitei. Parte de mim queria voltar e esperar o dia seguinte. O tempo começava a fechar. Os meus pés estavam congelando, mas a curiosidade falou mais alto. Então eu girei a maçaneta e percebi que a porta estava destrancada. E é aqui que eu preciso fazer um parêntese, porque galera, entrar em um lugar abandonado pode parecer uma aventura, mas é algo muito perigoso de se fazer. Não só pelo perigo estrutural, tipo o teto desabando ou o piso podre, mas principalmente pelo fato de que você nunca sabe quem pode estar lá dentro. Às vezes pode ter pessoas em situação de rua, ou foragidos da polícia que buscam abrigo nesses lugares, e algumas delas podem estar com facas, serem instáveis ou até mesmo desesperadas, e para elas você pode parecer uma ameaça ou uma vítima fácil. Então, antes de sair explorando ruínas como se fosse o cenário de um jogo, lembre que um lugar aparentemente vazio não é o sinônimo de seguro. Mas vamos continuar com o relato para descobrir o que aconteceu. A cabana era simples, uma sala ampla com um banco de madeira de frente para uma lareira, 2 mesas rústicas e na parede mais ao fundo, ervas secas penduradas em tons de azul e preto. Tinha também uma pele de vaca estendida no chão e uma porta lateral que levava até a cozinha. Lá só havia um fogão antigo e alguns armários, só que tinha um problema. A escultura na porta dizia que ninguém nunca morou nessa casa. E então, por que haviam móveis? De qualquer forma, eu tentei focar no meu objetivo, achar o nome do proprietário. Talvez tivesse alguma inicial esculpida nas mesas, ou no banco. Então eu apontei a lanterna e comecei a procurar, mas ela começou a falhar. A bateria estava indo embora, e olhando ao redor, a única fonte de outra luz era a lareira, que surpreendentemente estava com lenha. Eu já tinha parado de fumar uns 2 anos antes, mas ainda carregava um isqueiro por precaução. Então quebrei um pouco de casca, acendi, esperei e a fumaça subiu normalmente pela chaminé. Então, com o fogo aceso e a porta da frente aberta, só por segurança, caso a fumaça não fosse toda pela chaminé. Afinal, eu não queria acabar me intoxicando. E depois disso, me sentei no banco e tentei respirar. Era um lugar frio e silencioso, mas tinha algo de aconchegante ali. O tipo de ambiente que me fez lembrar das vezes que eu ia pescar com o meu pai, e consegui imaginar ele ali, sentado ao meu lado, aquecendo as mãos. E foi nesse momento que vi que bem em frente à lareira, havia uma placa de ferro no chão. Eu cheguei mais perto e não tinha nenhum parafuso ou prego prendendo ela. Então usei o atiçador de lenha para levantar a tampa, o que revelou uma caixa de
de metal improvisada, e dentro dela havia 4 objetos: um relógio de bolso quebrado, um frasco vazio, 3 cartuchos de espingarda usados e um pequeno diário. Eu pensei em ter tirado a sorte grande e peguei o diário. Poderia já ir embora dali, mas a tempestade lá fora estava piorando e meus pés estavam congelando. Então eu tirei os sapatos, me aproximei do fogo para me aquecer e comecei a ler. Abri a primeira página procurando um nome, mas tudo que tinha era o seguinte: jornal escrito por, e mais nada depois disso. Fiquei virando o livro para frente e para trás, mas não encontrei nenhuma assinatura. Então comecei a ler e logo no início o autor dizia o seguinte: eu já tive um nome e credo, algumas verdades jogadas no túmulo muito antes do meu fim. Agora permaneço maltratado e vazio. Minha história é incomum, pois minha mente ficou branqueada pelo sol e distante. Meu coração arde de ira, mas não consigo me lembrar do porquê. Na próxima página tinha: essa casa não é minha propriedade, e pelo que me lembro, ninguém nunca morou aqui. Eu continuei lendo, e o autor falava de uma infância em Wisconsin, sobre ser filho de sapateiro, seu primeiro amor, a primeira casa, mas essas lembranças estavam ficando nebulosas, como se fossem se apagando. E então, ele começou a contar sobre algo ter acontecido, uma coisa que ele não sabia explicar, apenas lembrava de sentir medo, de barricar a casa por dentro, de manter uma espingarda carregada por perto e esperar por dias sem saber o porquê. E o mais estranho era que o diário parecia escrito em partes, como se tivesse sido feito em fragmentos, com trechos isolados e desconexos. Em muitos deles, o autor lamentava não lembrar o que tinha escrito antes. Depois disso, eu li que ele quebrou o relógio de bolso, porque estava perdendo a noção do tempo. Ele pensava que tinha passado apenas 10 minutos, quando na verdade, uma tarde inteira tinha ido embora. Então ele fez isso de frustração, para ver se conseguiria se lembrar de ter quebrado o objeto. E essa parte aqui me fez pensar numa coisa bem real e triste, que é o Alzheimer. Mesmo que a história tenha um tom misterioso, o sentimento é o mesmo de quem já viu alguém querido perder a própria memória. Aos poucos, os nomes desaparecem, os rostos ficam borrados, e as lembranças mais importantes, aquelas que definem quem a pessoa é, simplesmente somem. Isso é algo assustador, porque o Alzheimer não rouba só a memória, ele rouba a identidade. E quando o autor do diário fala que não lembra porque sente raiva, ou que a casa não é dele, mesmo ali dentro parece exatamente isso, uma mente se desfazendo, o que deixa o relato muito mais real e assustador. Mas vamos continuar lendo o relato para sabermos se é sobre isso que se trata a história dele. Então ela continua assim: enquanto eu lia o diário, o fogo na lareira começou a diminuir, e então eu ouvi um barulho vindo do meu celular. O alarme de hora de dormir estava tocando. Foi quando me dei conta que eu tinha passado 6 horas ali. Eu juro que parecia que tinham sido 30 minutos. Aquilo me deixou desconcertado. Eu me levantei com o diário ainda nas mãos. A cabana estava silenciosa, mas alguma coisa estava errada. Eu comecei a sentir um pavor crescente, como se estivesse me sentindo exatamente como o autor descrevia, ansioso, inquieto, com aquela sensação de que alguém está te observando. Mesmo assim, eu continuei lendo. Ele falava do frasco que estava vazio, mas que não lembrava de ter bebido, e dos cartuchos usados que estavam naquela caixa. Segundo o diário, ele havia finalizado 3 invasores com a espingarda, mas não conseguia lembrar se eram homens, mulheres ou até mesmo crianças. Eu os enterrei no celeiro, parecia a coisa certa a fazer. Por que eu estou chorando? O autor parecia se perder cada vez mais dentro da própria mente. Ele dizia que escreveu aquela frase na porta de ninguém nunca morou aqui, como um registro de que aquela não era sua casa. E o último trecho que ele deixou foi direto ao ponto. Tudo começou quando acendi o fogo. Tudo piorou depois que eu acendi o fogo. Nessa hora, eu olhei imediatamente para a lareira. A madeira ainda estalava devagar, e eu percebi que eu tinha me colocado na mesma situação que o homem do diário, que talvez ele apenas estivesse de passagem por aquela cabana, assim como eu. E então, fechei o diário, e mesmo com a nevasca decidi ir embora. Mas quando abri a porta e tentei sair, eu congelei. Literalmente não conseguia me mover. Meu corpo ficou ali parado, enquanto o vento batia, e a neve acumulava nas minhas roupas. Só consegui me mexer de novo quando um floco de neve acertou o meu olho, quando as minhas mãos já estavam ficando azuis de frio. Foi quando tive a certeza de que não estava lá sozinho. Alguma coisa estava fazendo isso comigo. Era como uma sensação de ser devorado vivo, não fisicamente, mas um forte sentimento disso, como algo pegando uma parte íntima do que faz você ser você e arrancando. Isso é o que eu ainda me lembro. E foi o suficiente para me fazer correr no escuro, sem rumo, com a mente em pânico total. Assim eu acabei no celeiro e me joguei atrás de um monte de escombros, tentando controlar o frio e a respiração. Eu precisava pedir ajuda, mas não conseguia lembrar a senha do meu celular. Os meus dedos estavam congelando e algo estava vindo em minha direção. Mas mesmo assim, eu abri o diário de novo e usei a imagem de papel de parede da tela do celular para improvisar uma lanterna. Não sei porquê, mas eu sentia que a coisa que me procurava não me enxergava. Talvez não tivesse olhos. Eu continuei folheando as páginas em desespero. Eu lembrava de algo sobre a espingarda e então encontrei o trecho. Joguei a maldita coisa no paleiro. Não consegui recuperá-la, pois a lembrança de sua forma me escapa. Como alguém reconhece uma arma que não se lembra de ter empunhado. Esperei a coisa se afastar e quando o celeiro ficou silencioso de novo, me levantei e consegui subir até o paleiro e lá estava. Um velho rifle de caça de cano duplo, carregado com o que parecia ser a última esperança. Eu não sabia se ia funcionar, já que não era um especialista de tiro, mas não tinha escolha. Então desci de novo
alvo e não demorou muito para ouvir a coisa voltando. Ela estava lá dentro do celeiro, a uns 15 metros de distância. Apontei o rifle e ela parou, e eu também. Ficamos nos observando e circulando um ao outro, até que eu falei: isso é pra você comer ou brincar? Não sei da onde eu tirei coragem para perguntar isso, mas continuei: se você está apenas brincando, então você deve se lembrar que essa coisa aí está carregada, e você pode saber o que ela faz. Você viu o que aconteceu quando ele usou, você ouviu. Seja lá o que fosse essa coisa, ela reconheceu a ameaça e recuou. Depois daquele confronto no celeiro, eu voltei a andar, seguindo meus próprios passos pela neve, com um rifle ainda em mãos, e apontando para onde quer que aquilo estivesse. Eu não queria atirar, já que poderia acabar errando, mas só o fato de segurá-lo me dava a sensação de proteção. Era o suficiente para manter aquela criatura afastada. Mas seja lá que tipo de toxina que ela havia usado em mim na cabana, ainda fazia efeito. Eu comecei a me perder, meus pensamentos se embaralhavam, e às vezes eu só parava e ficava ali, olhando pro escuro, sem lembrar o que estava fazendo ou o porquê. E foi numa dessas pausas que a memória do meu pai voltou. Eu ainda era criança de botas nos pés, seguindo ele até o lago, com lama no lugar da neve, mas o esforço para caminhar era o mesmo. Eu quase podia ouvir a linha de pesca voando pelo ar. Aquilo me fez voltar, e foi com essa lembrança que eu consegui continuar andando. Nesse ponto, a história já parece um pouco mais fantasiosa, com essa criatura misteriosa, mas ao mesmo tempo, é impossível não pensar: será que é exatamente assim que se sente alguém que está perdendo a própria memória? Imaginem viver com a sensação constante de que algo invisível está sugando partes de você aos poucos. Uma criatura que não rasga sua carne, mas leva embora suas lembranças. Pode até parecer exagero, mas para quem enfrenta doenças como o Alzheimer e a demência, essa sensação de estar cercado por um mundo que deixa de fazer sentido deve ser tão assustadora quanto qualquer entidade sobrenatural. Mas vamos ver como essa história se desenrola nesse final. Cheguei ao carro e entrei trancando as portas. Assim que fiz isso, me encolhi no banco de trás, abraçado ao rifle, ainda sentindo os efeitos da toxina. Em algum momento, eu ouvi a porta do passageiro ranger, e talvez alguém tenha tentado abrir, mas estava trancado. Mesmo assim, eu apontei o rifle e esperei, enquanto tremia. Algo ficou me encarando. Não sei como eu sei disso, mas eu sei. Eu sentia a pressão, como se fosse um coelho cercado por lobos famintos. Essa coisa queria algo de mim, e algo que talvez eu nem soubesse que tinha. Só lembro de sensações, de dentes e garras, mas em uma forma clara. Só a certeza de que naquele momento ela estava lá. E quando o sol nasceu, a criatura foi embora, e com o amanhecer, os sintomas foram sumindo. A mente voltou a se alinhar, e aos poucos, os buracos na memória se tornaram apenas manchas. A primeira coisa que eu fiz foi checar o cartucho da espingarda, e acontece que estava vazio. Depois disso, voltei para casa, e juntei os pedaços da história da melhor forma que eu consegui. Mostrei o diário pro meu chefe, mas não tinha informações sobre quem era o dono da cabana, então não servia para nada. O cliente escolheu outro terreno, e todo aquele esforço virou poeira. Sim, eu ainda trabalho na mesma empresa, e tenho aquele diário guardado em algum lugar, mas tem algo que me atormenta. É como se o lugar apagasse quem passou por ele. Apesar dos meus esforços, nenhuma única pessoa que conheci ou conversei consegue se lembrar de alguém ter ouvido falar sobre pessoas que moravam lá. O próprio funcionário da prefeitura mal lembrava que eu tinha feito o pedido, como se tudo estivesse sendo apagado aos poucos. E quando tudo fica confuso, quando o mundo parece meio falso, meio errado, eu volto para aquela memória com o meu pai, com o som da linha girando no ar. Mas ultimamente eu não consigo me lembrar de como eram os olhos do meu pai. E aí eu me pergunto, eu estou apenas esquecendo ou algo está esquecendo por mim? E é como eu disse antes, galera, essa história aqui pode ser uma metáfora, uma alusão sobre os distúrbios mentais que fazem as pessoas perderem as suas identidades, como o Alzheimer, a demência ou até traumas severos. E nesse caso, o terror não é uma criatura com garras ou dentes, mas sim uma força silenciosa, que apaga tudo que te torna você, suas memórias, suas conexões e até mesmo as lembranças de quem te conhecia. Mas o que vocês acham? Essa história aqui é uma alegoria ou você acredita que realmente em algum lugar por aí existe uma criatura que se alimenta de nossas lembranças? O próximo relato foi postado no dia 30 de março de 2015, e esse é um daqueles casos que tem essa crença de quem está lendo, deixando aquela dúvida se realmente é possível algo assim acontecer, e ele começa da seguinte forma: no meu último semestre da faculdade, eu fui atingido por um jogador de futebol americano, um armário humano de 150 quilos, contra os meus 50, e eu nem vi de onde veio. Só lembro de andar na calçada e de repente tudo escureceu, e enquanto estava apagado no chão, eu vivi uma vida diferente. Eu conheci uma garota maravilhosa, daquelas que fazem o seu coração bater mais forte, e o rosto corar sem controle. Eu me apaixonei e corri atrás dela por meses, até que consegui conquistá-la. 2 anos depois, nos casamos e quase imediatamente ela me deu uma filha. Eu tinha um bom emprego e ela pôde ficar em casa com as crianças. Quando minha filha tinha 2 anos, nós tivemos um menino. Ele era minha alegria. Toda manhã antes de sair pro trabalho, eu entrava no quarto dele e da minha filha para ver se estava tudo certo. Em um certo dia, eu estava sentado no sofá quando percebi que algo estava errado com uma lâmpada, como se a perspectiva estivesse invertida, de um jeito confuso. Eu fiquei
paralisado e não conseguia parar de olhar. A noite inteira se passou com meus olhos fixos naquela lâmpada, e no dia seguinte eu não fui trabalhar, porque ainda estava pensando nisso, já que simplesmente não fazia sentido. Então eu parei de comer e só saía do sofá para ir ao banheiro. Fiquei assim por 3 dias, até que a minha esposa se preocupou e tentou falar comigo, mas por dentro eu estava desmoronando, a ponto dela levar as crianças para a casa da minha sogra. Pouco antes de eu ter uma epifania: a lâmpada não é real, a casa não é real, minha esposa, meus filhos, nada disso era real. Os últimos 10 anos da minha vida nunca aconteceram. Nessa hora, a lâmpada começou a crescer mais profundamente e tomar minha visão inteira. Ela preenchia tudo com aquele vermelho vibrante. Eu ouvi gritos e ruídos distorcidos. E então veio uma tonelada de dor. As primeiras palavras que eu disse foram: estou com dentes faltando. E abri meus olhos. Eu estava deitado na calçada, com pessoas estranhas ao redor, me encarando e gritando, enquanto eu me sentia completamente confuso. Em algum momento, um policial me pegou, me arrastou até o carro dele e me jogou no banco de trás. Eu ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele me levou ao hospital, onde me fizeram exames e tomografias. Depois disso, eu fiquei com uma depressão terrível, que durou por cerca de 3 anos. Eu estava de luto pela perda da minha esposa e filhos, e precisando lidar com o fato de que eles nunca existiram. Toda noite eu chorava até dormir, esperando sonhar com ela, mas nunca vi outra vez. De vez em quando eu vejo meu filho como um borrão no canto da minha visão. Ele sempre estava com 5 anos, e nunca conseguiu ouvir o que ele estava falando. E esse aqui é o tipo de história que faz a gente se perguntar até onde a mente humana pode ir, né? Já que o cérebro é uma máquina poderosa, capaz de criar mundos inteiros enquanto dormimos, e em momentos extremos, pode fazer muito mais do que isso. E eu já ouvi relatos parecidos de pessoas que usaram tóxicos. Talvez esse aqui até que pode ser real. Então, será que foi só um delírio causado por um trauma? Ou será que existe alguma camada de realidade que a gente ainda não compreende? Qual que é a sua opinião? Esse relato foi postado no dia 28 de março de 2012, com o Redditor contando uma história que costumava ouvir do seu avô, antes dele falecer. O meu avô foi um soldado britânico durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha só 19 anos quando se alistou. Ele esperava servir em lugares como a Tunísia, Itália e talvez até no Pacífico, mas acabou sendo enviado para um lugar muito mais próximo, a Suíça. Mas é importante entender algo antes de saber o restante da história, que a Suíça sempre se esforçou para ser um país neutro, mas os aliados do cara do bigodinho começaram a tentar invadir, o que fez a Inglaterra enviar apoio militar aos suíços. Na época, era início do inverno em 1943. A companhia do meu avô foi destacada para uma vila pequena, escondida entre as montanhas, com uns 500 habitantes. A vantagem era que o lugar era quase inacessível, o que dificultava as forças alemãs a chegarem lá. E em algum momento no início de dezembro, várias nevascas atingiram a região e destruíram completamente as poucas linhas de comunicação que eles tinham. Também cobriu as estradas, o que fez o capitão do meu avô decidir que seria melhor manter as ordens e continuar defendendo o local. Além disso, as montanhas bloqueavam o sol, e então a luz direta só tocava a cidade por algumas horas por dia. Era quase como viver num estado de escuridão eterna. As semanas passaram, e uma noite, meu avô estava no bar da vila com alguns companheiros, tentando passar o tempo como podiam, quando um grupo de moradores entrou, e um deles, que parecia particularmente chateado, se aproximou dos soldados e começou a falar em um inglês arrastado. Por sorte, um dos soldados falava alemão e conseguiu traduzir que algumas crianças da vila haviam desaparecido. E sim, na Suíça, por incrível que pareça, o idioma mais falado é o alemão, só que é um pouco diferente do falado na Alemanha. É tipo português de Portugal pra gente. Mas continuando com o relato, os moradores queriam que os soldados fizessem algo a respeito. Então meu avô e os outros disseram que o melhor seria conversar com o capitão. Assim, eles levaram os moradores até o quartel-general, que na verdade era só uma igreja improvisada como base militar. A conversa levou cerca de 2 horas por causa da barreira de idioma, mas aos poucos foram se entendendo. Tudo começou algumas semanas depois que a tropa chegou na aldeia. Primeiro foram pequenos furtos, como lona, madeira e ferramentas. Depois disso, objetos de valor começaram a sumir. Um homem disse que uma alabarda cerimonial, um tipo de machado de guerra suíço, que era herança da família, desapareceu da lareira da casa dele. E então a primeira criança sumiu. Primeiro pensaram que talvez o garoto tivesse perdido na neve, ou que algum animal selvagem pudesse ter atacado ele. Mas então desapareceu a segunda criança. Depois, a terceira. Aquele homem que entrou no bar era o pai de 2 meninos que tinham desaparecido 2 dias antes. Ele já tinha mobilizado outras pessoas da vila em busca dos garotos, e não encontrou nenhuma pista do paradeiro deles. Então o capitão prometeu ajudar, e começou a mandar soldados em patrulhas noturnas, para procurarem por quem quer que fosse o culpado disso tudo. Foi quando o soldado Reginald sumiu, e isso deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, já que uma coisa é raptar uma criança indefesa, e outra completamente diferente é um homem adulto desaparecer, ainda mais sendo um soldado. Desse jeito, logo começaram a surgir rumores que havia algum monstro vivendo nas montanhas.
montanhas. E em épocas de guerra, quando a tensão tá lá em cima e a mente das pessoas tá desgastada, é comum surgirem histórias sobre monstros, criaturas estranhas ou forças invisíveis por trás dos acontecimentos. Um dos exemplos mais famosos disso são os Gremlins, que surgiram entre os pilotos britânicos durante a Segunda Guerra, onde sempre que um avião apresentava um defeito inexplicável, como motor falhando, painel enlouquecendo e até parafuso sumindo do nada, a culpa era deles, pequenas criaturas invisíveis e sabotadoras. Assim, quando os moradores dessa vila começaram a falar de um monstro nas montanhas, pode até parecer exagero, mas nesse contexto era só mais uma maneira de dar forma ao terror invisível que eles já estavam sentindo. Mas só tem um jeito de sabermos se se trata mesmo de algum tipo de abominável Homem das Neves ou não. Então vamos continuar com o relato. 3 semanas se passaram sem novos desaparecimentos, além das 7 crianças e do soldado. A neve começou a derreter, o frio deu uma amenizada, e os aldeões por um breve momento acharam que talvez tudo tivesse acabado. Mas não tinha. Em uma dessas noites, o meu avô estava em patrulha com alguns soldados, e era madrugada, quando um deles viu uma figura espiando para dentro de uma das casas pela janela. Quando eles gritaram, a figura se afastou rápido da janela e começou a correr, com todos os soldados indo atrás. A perseguição os levou até a borda da vila, onde a neve ainda era alta, e foi ali que a figura sumiu no chão. No começo parecia mágica, mas logo perceberam que ela havia pulado numa espécie de caverna, escavada na lateral de um monte de neve. Os soldados gritaram por que estivesse lá dentro sair, mas foram respondidos com tiros. Então eles não pensaram 2 vezes, levantaram suas armas e responderam fogo com fogo. Depois disso, tudo ficou quieto. Eles esperaram por alguns minutos, todos com receio de avançar, até que um dos homens resolveu entrar. Ele sacou sua pistola, se ajoelhou e começou a rastejar para dentro da caverna, e pouco depois ele voltou apavorado. Foi aí que o meu avô pegou uma lanterna e iluminou o interior da caverna, descobrindo a explicação horrível por trás dos desaparecimentos no vilarejo. A figura que eles perseguiram era Reginald. Eles tinham atirado bem no coração dele, mas o pior foram os corpos das 7 crianças parcialmente devoradas, que também estavam ali. O soldado de alguma forma tinha enlouquecido completamente, talvez por conta do isolamento, do frio ou da escuridão constante, que algum colapso mental aconteceu. Ou talvez, quem sabe, já houvesse algo errado com ele antes. Esse relato mostra o quão terrível uma pessoa pode ser, ao ponto de fazer algo tão abominável que faz dela um verdadeiro monstro. E diante de todas as crueldades que aconteceram em guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, essa história acaba passando um realismo surreal. Mas só pra deixar bem claro, dificilmente isso aqui é verdade, está mais para um conto de terror, já que a Suíça foi um país neutro na Segunda Guerra e não permitia tropas estrangeiras no seu território, e isso pode ser confirmado por qualquer livro de história, sem contar que não tem nenhum registro oficial desse acontecido, já que por ser tão bizarro, com certeza ele seria relatado por oficiais. Mas mesmo assim não deixa de ser uma história assustadora. O último relato é muito recente, postado no dia 11 de junho de 2024, e mostra o quanto um simples gesto pode mudar um destino. Há alguns anos atrás, eu estava no fundo do poço, perdi pessoas que amava uma atrás da outra, de forma inesperada. No trabalho, eu era alvo de bullying diário, então minha vida estava desmoronando. Eu já estava deprimido há muito tempo, e nesse período, eu simplesmente não conseguia me imaginar acordando para mais um dia, e foi aí que tomei a decisão de planejar acabar com tudo. Comprei uma passagem de avião só de ida, pílulas para dormir e escrevi cartas, cada uma delas com o peso de uma despedida eterna. No dia em que tudo aconteceria, eu entrei no carro e comecei a dirigir até o aeroporto, mas houve um acidente terrível na rodovia, então eu fiquei preso no trânsito, e com o tempo passando, resolvi parar em um pub próximo para esperar. Lá eu pedi uma cerveja e sentei no pátio. Foi quando um homem se aproximou e perguntou se podia se sentar comigo. Eu pensei, tanto faz, e falei que sim. E então ele me disse que seja lá o que eu estivesse planejando fazer, era uma péssima ideia, e que eu me arrependeria. Nessa hora eu fiquei inconformado, e até um pouco irritado desse cara que eu não conhecia falando assim comigo, mas eu acabei escutando. Ele disse que sentia a minha dor, mas que eu ainda tinha uma vida inteira pela frente, e que essa não era a forma como a minha história deveria terminar. Isso me pegou de surpresa, porque o cara tinha acabado de se sentar ao meu lado, e eu não falei uma palavra sobre o meu plano. Depois disso, o homem me pediu minha carteira e minhas chaves, dizendo que me devolveria assim que eu terminasse de falar. E eu falei, abri meu coração como nunca tinha feito. Contei a ele todos os meus traumas, minhas perdas, e o porquê de pegar um voo só de ida até o outro lado do país, para chegar a um cemitério onde minha família estava enterrada, para acabar com tudo lá. Ele não me interrompeu, não me julgou, só ouviu, e quando terminei, o cara puxou um isqueiro e me pediu para pegar minhas cartas de adeus, e então, junto dele, eu queimei cada uma delas. Depois disso, ele falou que eu valia muito para o mundo, e que depois que terminasse minha bebida, precisava ir para casa e dormir um pouco, que amanhã tudo ficaria bem. E eu não sei porquê, mas eu acreditei nele, e então o cara me devolveu minhas chaves e minha carteira. Naquela tarde eu fui para casa e abracei minha família,
família, dormi um pouco e no dia seguinte comecei a reconstrução. Procurei um terapeuta e um novo emprego. Hoje, anos depois, eu estou num lugar maravilhoso na vida, muito distante de como estava naquele dia. E ninguém nunca soube o quão perto eu cheguei do fim, mas aquele estranho aleatório de alguma forma me entendeu. Eu nunca mais ouvi e nem sei o seu nome. Essa é a coisa mais inexplicável que já aconteceu comigo, e eu penso naquele cara todos os dias. Então, obrigado, gentil estranho, por salvar a minha vida naquele dia aleatório de setembro, no pátio de um pub. E pessoal, histórias como essa nos lembram que mesmo nos momentos mais sombrios, a vida ainda pode ser resgatada por algo simples. Às vezes uma conversa, um olhar, um gesto de empatia pode significar muito para o outro. E se você está passando por algum momento difícil, saiba que você não está sozinho e não desista, pois a sua vida vale muito para o mundo. Fala galera, qual dessas histórias você mais curtiu? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.